Hoje eu quero te contar como que é a minha consulta do paciente que busca emagrecimento. Então eu quero falar nesse vídeo aqui desde como eu faço a anamnese, a parte de antropometria, como que eu organizo os retornos do paciente, que tipo de material eu entrego durante a consulta. E lembrando que tanto consultas presenciais quanto consultas online têm particularidades, mas o processo é muito similar. Então, fica aqui até o final do vídeo que eu vou trazer aqui o passo a passo para você. Tanto que é profissional de saúde quer entender um pouco mais sobre esse atendimento, quanto você que gostaria de ir ao consultório do nutricionista e queria saber também como que é esse processo de atendimento. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, identificar qual é o objetivo. É apenas emagrecimento? Esse paciente ele tem alguma comorbidade associada? O que significa isso? Tem uma pressão alterada, tem gordura no fígado, tem uma alteração da glicose ou do colesterol. E essa presença das comorbidades já modifica um pouco o tratamento. Então, é fundamental que a gente entenda se é uma perda de gordura corporal de um paciente que não tem nenhuma condição clínica associada, ou se tem. Então, não só avaliar a condição clínica, avaliar quanto, né, de perda de peso esse paciente precisa perder, de vontade dele, clinicamente, o que seria importante, como também entender se existe alguma particularidade. É um paciente que busca uma alimentação mais vegetariana, é uma mulher, por exemplo, que está na menopausa. Então, a gente tem que entender exatamente, clinicamente, esse paciente. Então, o primeiro ponto é fazer uma avaliação nutricional e clínica bem minuciosa. E eu gosto, para agilizar essa etapa, fazer uma anamnese pré-consulta. O que significa isso? Eu entrego, no momento da marcação, um questionário onde tem algumas perguntas, não só em relação à qualidade da alimentação, como também questões relacionadas a exercício, em relação a sono, manejo de estresse e rotina, fazendo com que durante o atendimento eu consiga ter uma consulta muito mais fluida do que ficar perguntando se o paciente, que horas o paciente acorda e que horas o paciente dorme. E aí, isso torna a consulta muito mais leve, podendo, logo no início, eu procuro estabelecer uma relação mais próxima com o paciente, que a gente chama de rapport, e poder entender um pouco mais sobre as tentativas anteriores do processo de perda de peso, o que já foi feito, qual foi essa oscilação, se tem uma oscilação de peso ou se tem um ganho de peso no formato de escadinha, né? Todo ano eu ganho 1 ou 2 quilos, ou não, eu venho brigando nesses 80, 90 quilos há anos, eu perco 5 quilos e ganho 10 quilos e perco 5 quilos, enfim. Então é totalmente diferente de um paciente que vem numa escadinha ou de um paciente que teve alguma condição de depressão, de ansiedade, alguma condição de uma separação que fez com que ganhasse muito peso em pouco tempo. Então, tudo isso vai fazer muita diferença de você conhecer para entender como que vai ser a resposta do paciente ao processo de perda de peso. E claro, o que ele já tentou, né? Quais foram as estratégias que foram realizadas. Uma dieta com baixo teor de carboidrato, uma dieta dos vigilantes do peso, uma dieta dos pontos. Então, é super importante a gente entender o que a pessoa já fez e o que funcionou, o que ela gostou, porque a gente pode estar, se houver evidência, a gente pode estar utilizando parte ou integralmente essa estratégia no processo de perda de peso. E entender que o que funcionou não necessariamente foi o que o paciente perdeu peso, porque se ele perdeu 10 quilos e recuperou 20 quilos depois, essa estratégia claramente não funcionou. E aí, dentro dessa questão da avaliação nutricional, tem um ponto importante, então a avaliação claramente antropométrica, a gente vai fazer, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, avaliação clínica, que foi o que eu acabei de comentar, avaliação dietética, então quais são as preferências, como que é a rotina desse paciente, e fundamental que a gente faça uma avaliação laboratorial, né? Então, como que eu faço? Nessa primeira consulta, eu identifico, né, quais são a presença ou não dessas comorbidades, se o paciente já trouxe algum exame do último ano, e normalmente eu solicito um exame bem simples lógico, individualizando, mas normalmente, para paciente que precisa perder peso, eu solicito hemograma, glicemia, hemoglobina glicada, alguns pacientes insulina, perfil lipídico, tá? Então colesterol, triglicerídeo, né, LDL, HDL,
provas de função hepática, e homocisteína, se é um paciente vegetariano, a gente pede ácido fólico, B12. Então, nada de solicitação de 1000 hormônios ou de anticorpos, antigliadinas, ou para avaliar, sei lá, intolerância ao glúten, não. Um exame bem simples, até para ver se existe a presença dessas comorbidades, principalmente aquele paciente que precisa perder um volume maior de peso, ou que já tem apontado alterações nesses parâmetros há algumas consultas atrás. Então, como eu disse, em relação à antropometria, o que eu costumo avaliar, então, se é no consultório, eu gosto de avaliar, eu tenho uma salinha de avaliação antropométrica, então, normalmente eu faço avaliação de peso, altura, circunferência da cintura, circunferência abdominal, quadril, circunferência do braço, para idosos, circunferência da panturrilha também. Alguns pacientes eu faço circunferência do pescoço. A gente sabe, né, da associação da apneia com a obesidade. Costumo fazer também as dobras cutâneas em homens e mulheres, né, dobras cutâneas para mulher, tricipital, subescapular, suprailíaca e coxa, e em homens eu faço a tricipital, axilar, abdominal e coxa, tá, para fazer a estimativa do percentual de gordura. Então, bem simples. Agora, o paciente em atendimento online, eu não consigo fazer antropometria claramente, ou esse paciente, quando ele demonstra a possibilidade de fazer uma bioimpedância numa academia, ou fazer alguma avaliação na academia, eu acho legal, e ele vai repetindo a cada 3 meses, e normalmente eu peço para ele ter uma balança em casa, ou algum lugar que ele possa se pesar. E aí vai depender, mais uma vez, se uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, mas o monitoramento do peso vai ser fundamental para a gente ter alguma medida mais objetiva, tá? A gente pode trabalhar com medidas de circunferência da cintura, ensinar esse paciente a medir, ou até mesmo com a calça. Você pode pedir para ele uma calça para ele usar, né, ter como parâmetro que está ali fechando justo, e aos poucos ele vai te dando um retorno se essa calça ela tá já cabendo, já cabe mais frouxa, né? E claro, essa avaliação subjetiva do paciente também é muito interessante, né? Dele falar que está se sentindo melhor, que os queixos estão melhorando, que ele está se sentindo mais leve, que as roupas estão vestindo melhor. Para mim, esse é um dado fundamental. Então, antropometria, bioquímica, clínica, dietética, exame físico. Dentro da clínica tem um parâmetro que eu gosto muito de avaliar, que é a parte comportamental. Então, se é um paciente mais beliscador, se é um comer mais social, se é um paciente compulsivo, se é um paciente que come distraído. Então, tudo isso é avaliado porque, né, hoje tem muitos estudos sobre intervenções baseadas em fenótipo, que nada mais é do que entender qual é a característica que esse paciente tem predominante, né, para que você possa criar estratégias específicas para esse paciente, porque não vai ser uma dieta só hipocalórica. Se é um paciente que precisa perder peso, ele tem um padrão beliscador, cara, a estratégia ela pode ser a mesma caloria, mas ela vai ser diferente de um paciente que tem um comer mais social, que ele vai ter uma dieta hipocalórica durante a semana e no final de semana ele vai comer uma quantidade maior de caloria. Então a gente precisa sempre estar muito atento aos fenótipos que o paciente tem, as características, para poder propor uma estratégia dietética que vai de fato funcionar para esse paciente. Então, assim, o vídeo está ficando muito longo, depois eu posso gravar outros vídeos. Se você estiver gostando, deixa aqui no canal, né, o seu ok, seu joinha, deixe os comentários também como que é a sua dúvida. Mas essa primeira etapa da consulta, então, uma avaliação clínico-nutricional, né? E em seguida a gente tem o momento da prescrição dietética. Eu sempre faço a prescrição dietética em consulta, né? A 4 mãos, então normalmente eu divido a consulta em 2, avaliação clínica e prescrição dietética, e gasto mais ou menos o mesmo tempo nas duas etapas de atendimento. Um ponto que eu acho que é importantíssimo saber é que você não vai tirar todas as dúvidas do seu paciente na primeira consulta, e você não vai dar uma aula sobre educação nutricional também. Você vai precisar diluir esse atendimento ao longo das consultas, principalmente pacientes que precisam perder peso. Você vai precisar fazer um acompanhamento, né? E nas consultas de retorno ou nessas consultas subsequentes, você vai precisar ajustar o planejamento alimentar caso o paciente tenha perdido muito peso, reduzir ainda mais o aporte calórico, ou se o paciente não perder peso, entender o porquê que não ocorreu a perda de peso, aonde não teve adesão, e se ele perdeu peso e não dá para você fazer tanto ajuste calórico, você mudar o tipo de estratégia. Então, se ele está numa estratégia balanceada em macronutrientes, você pode desbalancear essa dieta, fazendo lipídica ou hipoglicídica,
ou uma dieta plant-based, ou trabalhar com jejum intermitente, enfim, para poder dar seguimento ao processo de perda de peso. A perda de peso ela não é linear e é fundamental que você alinhe as expectativas com o paciente. Tem um monte de coisa que eu gostaria de contar ainda, mas fica aí para um próximo vídeo, deixa aí as sugestões, que eu vou ter o maior prazer em gravar e contar um pouco mais para vocês como funciona o atendimento para pacientes que precisam perder peso, tá? Semana que vem, mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde aqui no canal.